Tá tudo bem por aí? Então tá, hoje o papo é com uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro, jornalista, apresentador de telejornal, já passou por todos os canais, com certeza você vai lembrar dessa voz, e um cara que já gravou muitos CDs de mensagens bíblicas, a própria Bíblia foi gravada por ele. Hoje no Olha Quem Está Falando, senhoras e senhores, Carlos Bianchini. Que beleza, obrigado, Fabiano. Rapaz, por estar aqui comigo nesse momento, depois de a gente ter tentado algumas vezes, né? É verdade, é verdade. Que bom. Essa história de CD, você gravou muitos CDs também, né? Foram 7 CDs. 7? 7 CDs. Eu fiz 2 CDs com os milagres de Jesus, fiz um CD com as orações de Jesus, fiz 3 CDs com as parábolas de Jesus, e um CD com os salmos e provérbios. Sensacional. Fizemos uma compilação para separar os salmos de homenagem a Deus, não aqueles de guerra, de tristeza, né? De lamento, tinha um salmo de lamento. Então. Aqueles de exaltação a Deus e os provérbios. E a gente encontra isso hoje? Não, como foram independentes, né? Não tem. Eu comercializo pelo correio, né? Sim. Mas você ainda faz esse... Faço. E 2 livros. Ih, que legal. 2 livros. Um livro é Benefícios de Deus, uma conquista. Mostrando que os benefícios estão aí, mas nós temos que conquistá-los, né? Sim. E então, deu um livro grossinho. Outro é Entusiasmo, princípio de Deus. Ih, que Eu legal. peguei a palavra entusiasmos, em grego, Sim. e que quer dizer Deus dentro de nós. E busquei os entusiasmados da Bíblia, que Jesus é o mais entusiasmado, né? É verdade. Então, montei, ficou um livro bom também. Mas também a gente encontra o Encontra-se, livro. Agora está no Clube dos Autores. Então, eles colocam na Amazon, colocam nas livrarias, mas virtual e impresso. Que legal. As pessoas escolhem, né? Que maneiro. Ô Bianchini, como é que começou a sua história no rádio? No rádio foi na Rádio Tupi, lá no final dos anos... Você é carioca? Eu sou carioca. Sim. Não parece muito, né? Não tem o chiadinho e tal. É verdade. Houve um período que morei em Porto Alegre e depois em São Paulo, e as pessoas pensavam que eu fosse paulistano. Ih, que engraçado. Porque não tinha o 2, 3, 12... Mas por que eu não tenho? Você tem a família... Acho que por causa do rádio, né? Nós começamos não é? O rádio dá uma regularizada na voz. É mesmo. Uma nivela. Mas o início foi lá nos anos 60, no final dos anos 60, porque eu saía do exército e aí tinha vontade de trabalhar no rádio e tal. Já tinha aptidões, no exército já vinha fazendo algumas coisas. E aí a Rádio Tupi abriu um concurso para vozes. Não havia interesse em escolaridades maiores ou menores, e sim vozes. E eu fui fazer lá o teste e passei. Ai, que legal. E fiquei... Mas no exército você já tinha essa coisa, as pessoas falavam, não, e você vai ser locutor, as pessoas falavam isso. Você tem um jeitinho, negócio e tal, tua voz e tal. E aí passei e comecei a trabalhar na Tupi. Legal. Fazia noticiários e outros programas e tal. E aí, qual ano, você lembra? Lá foi de 69 até 73, por aí. Na Tupi. Depois eu saí, porque havia problemas financeiros muito sérios na emissora. E aí eu comecei a me desgostar um pouquinho. Saí do rádio, queria sair do rádio. E entrei em vendas, comercialização de ações e livros das listas telefônicas brasileiras. Lista telefônica. E aí parei um pouco de trabalhar em rádio. Mas apareciam uns comerciais para gravar e eu ia fazendo. Tinha muito estúdio no Rio de Janeiro nessa época. E eu ia trabalhando ali e tal. Um dia encontro com o Mário Luiz, que era o diretor-geral da Rádio Globo. E ele, Bianchini e tal, você afastado. Aí eu afastado, passa lá, vamos conversar e tal. E aí acabei entrando de volta para a Rádio Globo. Que legal. Lá na Irineu Marinho, era a sede do jornal. Fiquei ali muitos anos. Você começou o ano? Lá foi em 74, por aí. Maravilha. Então ela realmente, depois que ela foi para o Rússia, Depois para o Rússia. Eu fiz a mudança, participei da mudança para o Rússia. Aí ficou um tempão lá. Fiquei mais de 12 anos por aí. E da rádio, durante a Rádio Globo foram muitos programas, porque a Rádio Mundial foi assimilada pelo Sistema Globo de Rádio, né? E aí passei a fazer Rádio Mundial também. Mas na Mundial, na verdade, eu te ouvia, né? É uma rádio musical, né? Porque antes da Rádio Cidade, que a Cidade veio no FM
E a Mundial era AM, mas era um som muito bom, né? Era, eu lembro. Aliás, a Mundial sempre foi, né? Tinha essa coisa de ser uma FM no AM, né? Isso Aquela coisa mesmo. Musical que tinha. A própria locução era mais ligada à FM, né? Não tinha aquela. A gente conversou aqui com o Eloy de Carlo, que participou também lá da Mundial, aquela galera toda lá. O Brizola, o Eloy. Na época tinha o Zarif, que era vivo. Isso, o Oduvaldo Silva, que fazia o Show dos Bairros. E nesse período foi Rádio Globo, Rádio Mundial, e comecei a entrar na TV Globo. Comecei a fazer cabine na TV Globo e gravar chamadas, umas chamadinhas e tal, não sei. Com o Dirceu Rabelo? Ou ele... Dirceu Rabelo. Houve um período, inclusive, que o Dirceu foi para o Japão e eu tive que fazer toda a cobertura. Aí era uma correria, saía de uma rádio, entrava na outra, ia para a televisão, voltava e tal. Aí resolvi morar no Jardim Botânico, do lado da TV Globo, que era onde terminava. Mas eu pensava que terminava, porque depois daí em diante eu passei a fazer um jornal na Rádio Globo, chamado O Seu Redator-Chefe, à meia-noite. Todos os dias, meia-noite. Cadeia informativa de O Seu Redator-Chefe. Meia-noite em ponto, novo dia chegando. Unibanco, o seu grupo financeiro. O Brasil. O mundo. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Rádio Globo Notícia. O seu redator-chefe. Brasil e Peru firmam importantes acordos. Governo inglês perde maioria na Câmara dos Comuns. Obras no viaduto do gasômetro mudam o tráfego. SEDAI promete mais água para Niterói. Revista americana diz que Brasil vai limitar a exportação de café. Então eu fazia Rádio Globo de dia, Cidade contra o Crime, era no programa policial com Samuca. Depois eu ia para a Rádio Mundial, que era no mesmo prédio, almoçava no mesmo prédio e ia para lá. E depois da Mundial, eu ia para a TV à noite e depois da TV voltava para a Rádio Globo fazer o jornal meia-noite. Na TV fazer cabine, né? Cabine. Tá. Aí comecei a fazer o Hoje, o jornal Hoje um pouquinho. Apresentando o jornal. Apresentando o jornal, Isso foi qual ano da Globo, do jornal? Da Globo. Já perto dos anos 80. Foi naquela época da novela Carinhoso, novela O Bem Amado. Acho que o muito amigo aqui era pequenininho. Eu não tô lembrando disso. Mas era nos anos 80, por aí. Você ficou na TV Globo um pouco, mas aí a sua aparição mesmo de jornal foi na Manchete. Né? Porque a TV Globo foi muito pouco, muito pouco. Fazia folga do Chapelém, no Jornal Nacional aos sábados. Tinha o cabelo aqui. Naquela época do cabelo aqui, a lapela do paletó era larga. As gravatas eram bem largas. Nos anos 80, Aí você da Rádio Globo saiu para ir para a Manchete? Como é que foi o negócio? Não, da Rádio Globo... Da TV Globo, aliás. Da Rádio Globo eu recebi um convite para Porto Alegre. TV Porto Alegre. E fui trabalhar em Porto Alegre. Então lá já fui dirigir uma emissora de rádio, que era uma FM, e fazer um jornal à noite na TV Globo de lá, que é a TV Gaúcha, coligada. Então eu fazia o Jornal da Globo, que era às 11 horas da noite, e fazia a Rádio Universal FM. E que legal. E fiquei lá 3 para 4 anos. Foi bom lá? Foi bom, muito bom, muito bom. Período muito bom. Depois... Voltei para inaugurar a nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes, porque parece que a família Saad estava fazendo novos negócios, queria uma nova emissora, e eles colocaram a emissora lá no centro da cidade, que é do Teatro Municipal. Rádio ou TV? Rádio. Voltei para fazer rádio só. E dali foi para a TV Manchete. Quando foi inaugurar a Manchete, me convidaram e eu inaugurei a TV Manchete e fiquei lá até o finalzinho. Aliás, era uma referência. Eu entrei na Manchete em 1990, você já estava lá, né? Eu estava desde o início, né? Mas você ficou até quando lá? Eu fiquei um ano antes de ela encerrar as atividades. Porque eu lembro que quando eu entrei, quem estava entrando era o Ronaldo Rosas. Sim, eu já estava. Já estava. Aí apresentamos o jornal durante muito tempo, nós dois. Então, ele estava nessa época, foi quando eu entrei, nos anos 90 lá. Por aí. Mas foi um período muito bom, né? Porque a emissora era muito boa, o ambiente, o conforto.
Pô, tinha ele aqui em Araújo e Leila Cordeiro na madrugada, que fazia o jornal num período lá. Isso mesmo. Eu sempre ia para lá, ficava lá assistindo os dois, era sensacional. Jornal da Manchete. Oferecimento shampoo e desodorante Trebrut de marca. Aliás, você não vai lembrar disso, né? Mas por algumas vezes eu fui lá ao estúdio assistir você ao vivo lá apresentando o jornal, porque teve um período que eu trabalhei 10 da noite, eu ia para lá para assistir você um pouco. E tinha aquela parede de vidro, né? Isso. Vidro pelo vidro. Dava para ver, sensacional. Uma vez eu tive um colega que vinha correndo em cima da hora e ele, nervoso, esqueceu de abrir a porta, deu uma testada naquela parede de vidro. Era um blindex muito grosso. Olha, na hora criou o chamado galo. Né? Mas estava no ar você? Não, sem no ar. Estava chegando ainda, né, para trabalhar. Né? Mas muito bom. Depois desse período de Manchete, mas antes da Manchete... Junto com a Manchete, você fez rádio também ou não? Fiz um pouco de AM, a rádio AM. Depois da Manchete eu tive um convite para São Paulo e eu fui para a Record em São Paulo, quando a Record estava sendo adquirida pelo grupo da Universal, da Igreja Universal. E aí eu fui para lá e fiquei lá uns 3 anos. Muito bom também, período bom. Foi na saída da Manchete? Saída da Manchete, é isso mesmo. Eu me lembro que no último ano da Manchete, quando havia aquele problema de transmissores, funcionários indo para o transmissor, tiraram os equipamentos, greve, né? Começou a transmitir em preto e branco, sem colorido. E aí eu já estava lá em São Paulo, era o último ano de Manchete. Entendi. E aí da Record em São Paulo, fiquei os 3 anos, voltei para o Rio de Janeiro, ingressei um pouco mais em Rádio Globo e tal, fiquei um pouquinho... Sempre gravando comerciais, fazendo solenidades, eventos, né? E aí veio a aposentadoria, aí me aposentei. E agora, de vez em quando, a gente faz algumas coisas nos trabalhos e tal. Tem uma gravação no YouTube que eu estava vendo sua, rapaz, de rádio, acho que é da Tupi, se eu não me engano, uma gravação, que eu vi 1 hora de programa até, eu vou tentar resgatar esse áudio, que era o programa, era da Tupi. Tupi. Meus amigos, um verdadeiro show de informação está entrando agora no seu rádio com os fatos do dia, aquilo que aconteceu com o nosso povo e com nossas autoridades, as necessidades da nossa população, os acontecimentos mais quentes de hoje, mostrando problemas, buscando soluções. No trânsito, uma lição de vida. Vamos tirar do problema um aprimoramento, uma palavra de otimismo, mostrando também o lado bonito da vida, na família e nos empregos. Chamava-se de 5 às 6. Isso, exatamente. De 5 às 6. O que os colegas fazem hoje em dia em televisão, nós já fazíamos naquela época. Porque a gente vê hoje em dia que a televisão está copiando o rádio, né? Anterior. Esses programas que... Né? Então a gente fazia assim, chamava todos os repórteres que iam entrar no programa e depois eles entravam nos seus momentos. É isso mesmo. Fazia uma crônica e Você tal. falou do jornalismo, rapaz, vou te fazer uma pergunta que talvez seja difícil, porque eu tenho uma opinião, naturalmente, né? Mas... hoje a gente tem um jornalismo mais, eu vou falar mais light, no sentido, porque o apresentador levanta, aí fala, tal. Antigamente era coisa mais, né, aquela mais durinha assim, você fala. Eu te confesso que eu tenho um pouco de saudade desse jornalismo assim, que a gente, não sei, talvez seja saudosismo, sei lá. Mas qual é a sua opinião? Fabiano, a minha opinião é o seguinte: televisão é um palácio de ilusões. Vale o que está ali naquele retângulo, não é? Se tem alguém com a calça presa com fita gomada, se tem um paletó sem botão, não interessa, não é? Interessa é o bonito, as coisas bem feitas, bem acabadas. E com essa televisão que você disse mais light, as coisas ficaram largadas. Vamos de qualquer maneira. Então, né? As roupas mais amarrotadas, os paletós fora, a gravata
Não há mais os cuidados pequenos que havia anteriormente. Então, eu acho que... Fora os timbres, as vozes, que já nem tem mais, né? Porque antigamente se lia, né? Eu lembro de matérias do Cid Moreira falando que tinha que ler para depois falar no papel, né? Não tinha um teleprompter. Não tinha o teleprompter. Era mais difícil. E hoje a coisa está mais até no improviso, né? Em alguns momentos do jornalismo, né? O improviso é que às vezes eu acho que pega um pouco, né? Não sei, porque eu não confio muito em improviso na transmissão de uma notícia, né? Às vezes você fala uma coisa que não deveria, ou exagera. Se repete muito. Os erros de português, né? Hoje os erros de português estão em grande escala. Antigamente prezava-se mais isso. Talvez cacófatos, palavras grosseiras que se unem. Agora, eu acho que como a geração atual também não importa, né? Não se importa muito com isso, a coisa está menos exigente, você acha? Menos exigente, é isso mesmo. TV. O rádio, a gente está nesse impasse, né? As pessoas falam, o rádio vai acabar, que não sei o quê. Você está fora do rádio como comunicador, mas qual é a sua impressão, Wilson? Olha só, esse falecimento do Ricardo Boechat, que aconteceu, provou mais uma vez que o rádio está muito vivo. Evidente, é verdade. Todos comentavam o programa de rádio que ele fazia de manhã na Band FM ou AM, não sei. FM, Band News. Né? Comentava, fazia notícias, havia brincadeiras, descontração. Isso o Haroldo de Andrade fazia na Rádio Globo há muitos, muitos anos. Era a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma situação. Apenas as vozes mudam, né? Mas o estilo é o mesmo. Crônica, notícia, alguma coisa de humor para deixar mais leve um pouquinho o ambiente, não é? Alguns comentários íntimos do apresentador, mas tudo isso. Entrevistas. O Boechat, na verdade, ele tinha uma característica de opinião, né? A opinião dele era forte e importante, né? Porque ele falava muito, então isso acabava gerando os seguidores em função da opinião dele, né? Que isso é uma coisa que a gente teve no ano passado em termos de política, foi muito isso, né? Alguém dava uma opinião e um monte de gente atrás, né? Isso é do ano passado. Ô, Bianchini, a gente tem aqui um quadro no Olha Quem Está Falando, que é o microfone aberto. O microfone aberto é aquela coisa que pega o locutor, né, naquela situação de saia justa, né? Porque às vezes você deixa o microfone aberto e fala alguma coisa. O microfone aberto é um perigo, né? É um perigo. Tem alguma história? Eu já fui até em igreja. Eu já fui em igreja, desculpe, Partilo, né? Pode falar. Eu já fui em igreja com missas de cerimônia de féretro, de funeral, e que haviam 3 padres fazendo a cerimônia, mas só um sabia do roteiro direito, os outros 2 não. Então tinha os microfones de lapela nos padres e ele escutava nas caixas de som na igreja porque os microfones estavam abertos. Aí eles perguntavam, e agora, o que faço? E agora, mademoiselle? E os padres comentando ali no cerimonial da missa, porque o microfone estava aberto. Isso é um perigo. Mas em rádio, teve alguma história sua assim que você lembra de ter acontecido de microfone aberto? É um negócio complicado. Não, comigo, particularmente, eu sempre tomei muito cuidado. Com falas, com o microfone aqui, é uma coisa sagrada, não é isso? Ele pode, porque não há aviso se ele está aberto ou não. É verdade. Não é? Quando a gente tem uma perspicácia mais ligada, a gente vê em estúdio de televisão, quando existe um som, é porque o microfone está fechado. Sim. Quando o som acabou dentro do estúdio, há um silêncio nas caixas, o microfone está aberto. Então já é um sinal, não é? Eu sempre tomei muito cuidado, nunca tive problemas, não. Mas aconteceram coisas pitorescas em estúdio. Aquele jornal da meia-noite, o Senhor Redator-Chefe, que eu fazia com um colega que já faleceu, Luiz de França. Luiz de França. Luiz de França tinha uns cacoetes. Ele fazia... E a hora que ele ficava um pouquinho mais nervoso, aumentava isso, porque ele se controlava muito bem. Mas houve umas vezes que a gente estava noticiando alguma coisa e ele do lado. Isso todo mundo ria, menos eu. Eu não ria de maneira nenhuma, engraçado, né? Você conseguia ler sem rir? Conseguia ler. Uma outra vez também muito pitoresca foi um colega que, muito cansado, e ele sofria de uma síndrome. Ele é uma patologia, né? Ele dormia à toa, entendeu?
dormia no volante do automóvel, dormia. Parou muito tempo, ele dormia. Eu não sei se era um problema de pressão ou não, mas ele dormia. E fazia comigo. E às vezes tinha textos muito grandes, e era meia-noite, e às vezes somava com o cansaço dele, qualquer coisa. E tinha uma fala para um, fala para o outro, fala para um, fala para o outro. É um jornal, falava-se jornal falado. Então, eu acabei o meu texto e ele não entrou. Aí eu olhei para o lado e ele estava dormindo. São coisas pitorescas. Não bateu a cabeça no microfone. Não, ele dormia em pé assim, mas mesmo assim. Muito engraçado. Com certeza. Essa história de microfone aberto é um negócio que a gente... Tem umas histórias assim, sensacionais, né? Que já contaram aqui dos locutores, que já aconteceu. Mas eu acho que o ouvinte hoje, você falou uma coisa de um ouvinte não ser tão exigente, o ouvinte hoje não importa. Na verdade, ele quer que isso aconteça. Eu acho que sim. Né? Por isso, essa situação de transmitir a imagem do estúdio. Que eu também não sou muito a favor, não. Rádio é rádio, TV é TV. Concordo. Não é? Concordo. Então, o que vale no rádio é o som, é o áudio, é a voz, é o timbre, é a entonação. A imaginação do ouvinte. É a imaginação. É muito superior à TV. Verdade. Porque na TV é o óbvio, você está vendo tudo, participa de tudo. O áudio não permite que a nossa imaginação voe, né? Nosso psiquismo passeia. Antigamente tinha essa coisa também os ouvintes, quero conhecer o locutor tal, também. E não tinha ideia de como ele era, né? Hoje não, hoje sei lá, vai na internet, digita o nome do locutor, aparece lá a foto, verdade. O vídeo, tudo, a família dele, parece todo mundo, né? Eu sempre tive a voz mais séria do que a aparência. As pessoas pensavam que eu fosse mais velho. Lá no início. E às vezes vinham me conhecer, mas é o senhor, pensei que o senhor fosse mais velho e tal. Eu já passei, parece. Teve várias que chegaram para mim e falaram, não, mas é você? Mas é você mesmo? Mais bonito. Não, porque o Fabiano tem uma voz muito jovem. Mais ou menos. Eu acho que a sua voz é bem jovem. Então, se não vir, pensa que é um rapaz mais jovem. É um rapaz jovem, mas é um rapaz mais jovem. Mais jovem, não com os cabelos... Para mim era ao contrário, né? Era muito, muito grave. A voz era muito séria, muito... levava assim uma seriedade quando ia conhecer. Bianchini, eu queria te agradecer, cara, imensamente pela sua disposição. Bianchini teve aqui, a gente conversou um tempo pelo telefone e ele teve a disposição de estar aqui comigo. Quero agradecer imensamente. Não há de quê, será um prazer sempre. Presença. Senhoras e senhores, Carlos Bianchini no Olha Quem Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.